Você vive em um estado de cerco constante e, o que é pior, talvez nem tenha se dado conta de que a sua liberdade foi confiscada há muito tempo. Olhe para a sua rotina neste exato momento, em 2026. Você acorda e o seu humor já é ditado por uma notificação no celular. Uma mensagem que você não esperava, um e-mail de cobrança ou um comentário em uma rede social. Você sai de casa e a sua paz é assassinada por um comentário sarcástico de um vizinho ou por um olhar de reprovação de um estranho no trânsito. No trabalho, você se torna um feixe de nervos, reagindo a prazos, a egos inflados e a fofocas de corredor que não deveriam ter jurisdição sobre sua alma. Você se sente exausto, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Essa exaustão tem uma causa clara. Você deu a chave do seu santuário interno para qualquer pessoa que passe pela rua. Você se tornou um escravo de controle remoto. Se alguém te elogia, você sorri como um animal adestrado. Se alguém te insulta, você se encolhe ou explode em uma raiva impotente. Onde está o homem que governa a si mesmo? Onde está a soberania que deveria proteger a sua alma do caos do mundo? A verdade é que você está perdendo a guerra pela sua mente, porque você ignora as leis da invencibilidade. Leis que foram forjadas há 2000 anos por homens que sabiam mais sobre liberdade do que qualquer um de nós. Epicteto, um dos mestres que estudaremos hoje, não era um imperador. Ele era um escravo. Ele viveu na pele a dor da opressão física, mas descobriu que as correntes no corpo não significam nada se a mente for livre. Você já sentiu aquele calor súbito subindo pelo pescoço quando alguém te desrespeita? O coração acelera, a mente dispara em 1000 direções e o instinto primitivo grita para você atacar. Você quer gritar mais alto, quer provar o seu valor, quer colocar o agressor no seu devido lugar. No entanto, em 2026, esse instinto é a sua maior fraqueza. No exato milissegundo em que você reage emocionalmente a uma falta de respeito, você entrega a coroa do seu império para o inimigo. Pessoas poderosas, aquelas que realmente moldam a realidade, não operam na frequência da reatividade. Elas entendem que o desrespeito alheio não é uma avaliação do valor delas, mas um diagnóstico público da insegurança do outro. Você está sendo roubado neste exato milissegundo. E o ladrão não está com uma arma apontada para a sua cabeça. Ele não quer o seu dinheiro, o seu carro ou as chaves da sua casa. Ele está roubando algo infinitamente mais valioso, a sua atenção. O único ativo no universo que, uma vez gasto, nem todo o ouro do mundo pode comprar de volta. A sociedade moderna foi arquitetada para ser um gigantesco mercado de atenção. Pessoas medíocres, parasitas emocionais e manipuladores competem diariamente para arrancar de você a sua energia vital. Pense nas últimas 24 horas. Quantos minutos você perdeu discutindo mentalmente com um idiota que cruzou o seu caminho? Quanta energia gastou tentando provar o seu valor para alguém que secretamente deseja a sua ruína? Se a sua resposta for qualquer número acima de 0, você está entregando a sua coroa para os bobos da corte. O homem fraco acredita que precisa responder a todas as ofensas. Ele acha que bater de frente é demonstração de força. Essa é a ilusão dos perdedores. A verdadeira força, o poder mais implacável que um ser humano pode exercer sobre o outro, não é o ataque. É a aniquilação total da existência alheia através da arte de ser inofendível. Estamos prestes a instalar um novo software na sua mente. Um sistema de blindagem que transforma um homem comum em uma fortaleza intocável. Se você está cansado de sangrar a sua energia para pessoas que não merecem sequer pisar na sua sombra, este roteiro é o seu manual de guerra. Para dominar o código do inofendível, você precisa primeiro entender a economia oculta da alma humana.
A atenção é a moeda da existência. Quando você presta atenção em alguém, você está literalmente transferindo vida da sua bateria para a bateria dessa pessoa. As pessoas tóxicas, os invejosos e os narcisistas são buracos negros ambulantes. Eles não conseguem gerar a própria luz, então dependem absolutamente de extrair a sua. Quando eles te provocam, não buscam resolver um problema. Eles jogam uma isca. Eles precisam que você se irrite, precisam que você se justifique. A sua raiva é o banquete deles. O momento em que você abre a boca para se defender é o momento em que a transação é concluída. Você entregou o seu ouro em troca de lixo emocional. O soberano entende essa dinâmica predatória. Ele sabe que a indignação é um luxo muito caro para ser gasto com mendigos espirituais. Ignorar, portanto, não é um ato de passividade. É um ataque tático de fome. Quando você ignora com maestria, você corta a linha de suprimentos do agressor. Você o condena a morrer de inanição emocional. Imagine um cachorro latindo por trás de um portão. Você não para na rua, abaixa no nível do cachorro e começa a latir de volta para convencê-lo de que você é o dono da rua. Você simplesmente continua caminhando, focado no seu destino. Você reconhece a hierarquia da natureza. Você é um homem, ele é um animal agindo por instinto. Quando um ser humano medíocre te ataca, ele é o cachorro no portão. Descer ao nível dele para debater é uma ofensa à sua própria inteligência. Este é o início da sua reconstrução. O código do inofendível não é sobre etiqueta ou educação, é sobre reengenharia mental profunda. É sobre entender que o ruído dos fracos não possui a voltagem necessária para queimar os seus fusíveis de razão. Para erguer a sua fortaleza, você precisa instalar o primeiro e mais fundamental princípio da invencibilidade, a dicotomia do controle. Esta é a fronteira de ferro que separa o soberano da massa desesperada e reativa. Epicteto ensinava que o seu sofrimento em 2026 nasce de um erro de cálculo básico. Você tenta controlar o que é inerentemente incontrolável, enquanto negligencia o único território onde possui autoridade total. O soberano traça uma linha de giz ao redor da própria pele e diz ao universo: tudo o que está fora desta linha é assunto do destino. Tudo o que está dentro desta linha é minha responsabilidade absoluta. O que está fora da sua linha? A opinião dos outros, as crises da economia, o trânsito de São Paulo, o clima e as decisões de pessoas que não respeitam o seu tempo. O que está dentro da sua linha? O seu julgamento, as suas intenções e, principalmente, a sua reação ao que acontece. Ao dominar este princípio, você retira o alvo das suas costas. O mundo pode lançar as suas setas de desrespeito, mas elas nunca encontrarão nada para ferir, porque você deixou de se importar com o que não te pertence. Você não se irrita com a chuva, então por que se irritaria com a estupidez alheia? Ambas são fenômenos naturais fora da sua jurisdição. A psicologia moderna valida essa frieza através do entendimento das distorções cognitivas. O que os estoicos chamavam de vício de julgamento, a ciência hoje chama de personalização. Quando alguém te desrespeita, o seu cérebro tenta assumir uma responsabilidade que não é sua. Você pensa: o que eu fiz para ele falar assim comigo? Esse é o erro. A conduta do outro é um diagnóstico da confusão mental dele, não um veredito sobre o seu valor. Pessoas felizes e focadas no próprio propósito não perdem tempo tentando diminuir os outros. O insulto e a agressividade gratuita são mecanismos de defesa de almas miseráveis que precisam arrastar você para a lama para que elas não se sintam tão sozinhas na própria sujeira. Ao não levar nada para o lado pessoal, você se torna invisível para o ataque.
o ofensor joga a granada, mas ela cai em um buraco negro onde não há gravidade emocional para causar uma explosão. Outro motor da sua ansiedade é o efeito holofote. Você acredita que todos estão prestando atenção nas suas falhas e nos seus erros, quando, na verdade, a mente das outras pessoas funciona exatamente como a sua. Elas estão ocupadas demais prestando atenção nelas mesmas. Entender o efeito holofote é libertador. Ele desliga a pressão externa e permite que você haja com o foco total de um cirurgião. Agora, precisamos fortalecer o portão da sua mente através do gerenciamento das impressões. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas interpretações sobre elas. Uma ofensa não é boa nem ruim. Ela é apenas uma sequência de sons emitidos por uma boca humana. O sofrimento nasce no milissegundo em que você anexa um adjetivo emocional ao fato. Alguém falou palavras rudes. Ponto final. Se você não adiciona o julgamento de "isso foi humilhante", a dor não tem onde se apoiar. O soberano age como um vigia no portão da própria consciência. Cada vez que um pensamento ou uma notícia de caos tenta entrar, ele levanta a espada da razão e pergunta: você é um fato ou é apenas a minha interpretação emocional? Se for uma interpretação que gera medo ou irritação, o soberano a esmaga no ato. Ele se recusa a dar cor ao que é cinza. Em 2026, você é bombardeado por narrativas de pânico. Se aceita essas impressões sem filtro, você se torna uma marionete do caos. A aplicação dessas leis cria um vácuo de poder ao seu redor. As pessoas vão notar que você não reage mais como antes. Elas vão tentar te provocar, buscando um ponto fraco na sua armadura. Mas o que elas não sabem é que você parou de jogar o jogo delas. Você não está mais competindo para ser o mais respeitado ou o mais amado. Você está competindo apenas para ser o mestre do seu próprio julgamento. Ao integrar a dicotomia do controle com o gerenciamento das impressões, você começa a perceber uma mudança na sua biologia. A sua respiração fica mais calma, o seu olhar mais fixo e a sua voz mais firme. Você se torna um elemento estranho no sistema, alguém que não pode ser manipulado pelo medo ou pela esperança barata de aprovação. Lembre-se, a calma não é um sentimento, é uma decisão estratégica. Para o soberano, a calma é o ativo mais caro de 2026, e você está no processo de torná-la uma fortaleza impenetrável. Se você precisa que o mundo seja gentil para estar em paz, você é um escravo de luxo. A sua verdadeira liberdade não é o que você pode comprar, mas o que você não precisa possuir, incluindo a validação alheia, para permanecer inabalável. Prepare-se agora. Você já limpou o perímetro e instalou o filtro no portão. Mas um império não sobrevive apenas com muros. Ele precisa de um núcleo de aço. No próximo estágio, vamos fortalecer a sua vontade contra as perdas materiais e a traição, transformando o seu caráter em um castelo de diamante que o ácido do mundo não consegue corroer. Você já limpou o perímetro, traçou a linha de giz da dicotomia do controle e instalou o filtro no portão da sua mente para barrar as impressões tóxicas. Mas agora, em 2026, precisamos fortalecer o núcleo, a viga mestra que sustenta todo o seu império interno. O terceiro princípio do Código do Inofendível é a invencibilidade da escolha, ou o que os mestres chamavam de prohaireses. Entenda isso com a profundidade que o seu sucesso exige. A sua faculdade de escolha é a única coisa no universo que é verdadeiramente sua e que ninguém, absolutamente ninguém, pode coagir ou destruir. Epicteto costumava dizer aos seus alunos que um tirano poderia acorrentar as suas pernas,
mas nem mesmo o próprio Zeus poderia dobrar a sua vontade se você decidisse permanecer firme. Ele falava por experiência própria. Conta a história que o seu mestre uma vez quebrou a sua perna por puro sadismo e Epicteto, com uma calma que aterrorizaria qualquer agressor, apenas comentou que ele tinha avisado que a perna quebraria. Essa não é uma história sobre masoquismo, é uma história sobre a soberania final. Em 2026, o mundo vai tentar quebrar a sua perna de várias formas, através de crises financeiras, decepções amorosas ou traições profissionais. O soberano entende que o evento externo é irrelevante se a sua capacidade de escolher a sua postura diante do evento permanecer intacta. Você pode ser demitido, mas não pode ser forçado a se sentir um fracassado. Você pode ser abandonado, mas não pode ser forçado a perder a sua dignidade. A sua vontade é um castelo de diamante no meio de um mar de ácido. Se você não abrir os portões por dentro, o ácido nunca entrará. Quando você assume essa invencibilidade, você para de dar desculpas e para de dizer, eu não tive escolha. Você sempre tem escolha. Pode escolher a coragem em vez do medo, a disciplina em vez da preguiça e a calma em vez da histeria. Essa é a verdadeira liberdade, a única que importa em um século de ruído. O homem que entende que a sua vontade é intocável torna-se um monstro de resiliência. Ele caminha pelo caos com um sorriso gélido, porque sabe que, enquanto ele possuir a sua faculdade de escolha, ele possui tudo. Essa força interior nos leva diretamente ao quarto princípio, o desapego total da reputação. Este é, talvez, o princípio mais difícil de praticar na era das redes sociais e da validação digital constante de 2026. Epicteto era implacável neste ponto. Se você deseja ser livre, deve estar disposto a parecer um tolo, um idiota ou um insensível aos olhos do mundo. A reputação é algo que não depende de você. Ela vive na mente dos outros, no território vizinho, fora da sua linha de controle. Se você gasta um único grama de energia tentando gerenciar o que as pessoas pensam de você, você se tornou o escravo delas. Você está entregando o seu poder para pessoas que, na maioria das vezes, nem sequer sabem o que estão fazendo com a própria vida. O soberano cultiva a indiferença social. Se alguém diz que você é um gênio, você não se exalta. Se alguém diz que você é um lixo, você não se abala. Ambos são apenas sons saindo da boca de seres humanos falíveis. Você deve ser o seu único juiz. Se você agiu com virtude e de acordo com os seus princípios, a opinião do mundo é apenas ruído de fundo. Imagine o nível de poder de um homem que não pode ser chantageado pelo medo da crítica ou pela sede de elogio. Ele é perigoso porque é imprevisível para o sistema. Ele não pode ser controlado pelo desejo de status ou pelo medo do cancelamento. Em 2026, a verdadeira rebeldia é não precisar da aprovação de ninguém para se sentir um homem de valor. Se você está pronto para assassinar o seu ego e parar de viver para a plateia, entenda que o seu valor não está em leilão. Esse entendimento é o seu primeiro passo em direção à independência existencial. Ao integrar a invencibilidade da escolha com o desapego da reputação, você cria uma aura de autoridade que as pessoas sentem antes mesmo de você abrir a boca. Elas percebem que você não está atuando para elas. Você não busca o riso delas, não busca a concordância delas e não teme o julgamento delas. Isso gera um magnetismo brutal. O mundo é atraído por aquilo que não consegue dobrar. Quando você para de mendigar respeito, o respeito começa a te perseguir. Mas essa postura exige uma vigilância constante.
O ego é um parasita persistente que vai tentar te convencer de que só um pouquinho de aprovação não faz mal. Não caia nessa armadilha. Cada vez que você ajusta o seu comportamento para agradar alguém que você nem respeita, você está vendendo um pedaço da sua alma por uma moeda de plástico. O soberano prefere estar sozinho em sua verdade do que acompanhado em uma mentira social. Ele entende que a solidão estratégica é o preço do poder. Se você quer dominar este ano e se tornar a referência de força no seu círculo, precisa estar disposto a ser o vilão na história de pessoas medíocres. A fusão desses princípios transforma a sua existência em um campo de batalha, onde você já conhece o resultado. Você se torna um jogador que não pode perder porque o seu critério de vitória mudou. Você não ganha quando o mercado sobe ou quando as pessoas te aplaudem. Você ganha quando mantém a sua vontade alinhada com a razão, independentemente do que aconteça lá fora. Essa é a essência da paz estoica. É uma paz armada, pronta para o conflito, que não se abala com a tragédia porque já a antecipou e já a integrou no seu plano de guerra. O soberano caminha entre as ruínas com a mesma dignidade com que caminha em um palácio, porque o seu verdadeiro palácio está dentro do seu crânio e esse palácio é impenetrável. Neste estágio, subimos o tom da sua defesa. Você aprendeu que a sua escolha é a sua arma definitiva e que a reputação é uma corrente que você deve quebrar com desprezo. O diagnóstico de caráter foi fortalecido. Você deixou de ser um mendigo de validação e passou a ser o dono da sua própria honra. No entanto, a vida não é apenas feita de pensamentos e reputações. Ela é feita de desejos e medos concretos. Como você lida com a vontade de ter mais e o medo de perder o que tem? Como treina a sua mente para desejar apenas o que o destino permite? Você limpou o seu jardim interno e aprendeu a olhar para o destino com a serenidade de quem não teme o inevitável. Mas o estoicismo de Epicteto não é uma filosofia para eremitas que vivem isolados no topo de uma montanha. O verdadeiro teste da sua invencibilidade acontece agora, quando você desce da sua torre de marfim e entra no mercado das interações humanas. Em 2026, esse mercado é um pântano onde o ego, a inveja, a ignorância e a ingratidão são o oxigênio que a maioria das pessoas respira. Para navegar por esse mar de neuroses alheias, sem afundar o seu próprio barco, precisamos instalar o 7º princípio do Código do Inofendível, a benevolência firme. Esta é a capacidade cirúrgica de interagir com a loucura alheia sem permitir que uma única gota desse veneno contamine o seu espírito. Epicteto era enfático. Quando alguém te trata mal ou fala mal de você, lembre-se de que essa pessoa age assim, porque acredita que esse é o caminho certo ou o melhor para ela naquele momento. Se ela está errada, ela é quem sofre o dano real, pois é ela quem está vivendo em uma mentira. O soberano não sente raiva do cego que tropeça nele, nem do ignorante que o insulta. Ele entende que o erro do outro é um problema geográfico do outro, não uma falha na sua própria estrutura. Se você se irrita com a maldade alheia, você acaba de se tornar o cúmplice do seu agressor. Você deu a ele o controle remoto do seu estado emocional. Em 2026, você será cercado por pessoas que tentarão te puxar para o lamaçal das discussões inúteis e dos ressentimentos crônicos. O soberano, no entanto, pratica o que chamamos de compaixão gélida. Ele trata a todos com justiça e bondade, não porque o outro mereça, mas porque ele, o soberano, é um homem justo e bom por natureza. A sua virtude não é uma moeda de troca. Ela é um estado de ser inegociável. Ao tratar o idiota com uma calma gélida e educada, você não está sendo fraco. Você está demonstrando que a patologia dele não possui a voltagem necessária para queimar os seus fusíveis de razão.
Essa postura social se sustenta no 8º princípio, o cumprimento do papel social como dever. Epicteto ensinava que a vida é um grande teatro. Você não escolheu o roteiro, nem o seu papel na peça, mas é o responsável absoluto pela qualidade da sua atuação. Você pode ser um pai, um filho, um líder ou um subordinado. O soberano entende que cada um desses papéis exige certas ações e posturas técnicas. Ele cumpre os seus deveres com perfeição, mas sem qualquer apego emocional aos resultados ou à gratidão alheia. Se você é um profissional, você entrega o seu melhor trabalho, porque a excelência é o seu padrão interno, não porque você quer um bônus ou um elogio do seu superior. Essa distinção é o que te torna invencível em 2026. Quando você age por puro dever, você se torna imune à decepção. Se as pessoas são ingratas, o problema é delas. O seu dever foi cumprido e a sua consciência está em paz. Em um mundo onde todos buscam recompensas imediatas e validação externa, o homem que age por princípio é um gigante entre anões. Ele não pode ser chantageado e não pode ser manipulado, porque o seu combustível vem de dentro, da satisfação de ter jogado o seu papel com honra. Ao aplicar esses princípios, você percebe que a sua irritação com as pessoas desaparece. Você para de tentar consertar o mundo ou mudar a opinião dos tolos. Você entende que cada pessoa é um universo de traumas e crenças sobre o qual você não tem jurisdição. O soberano foca apenas no que está no seu lado da mesa. Se alguém te trai, você não se surpreende, pois sabe que a traição faz parte da natureza dos desonestos. Você apenas toma as medidas lógicas necessárias e segue em frente com a alma intacta. Essa postura gera uma calma que é frequentemente confundida com frieza, mas na verdade é a forma mais pura de sabedoria social. Você se torna um porto seguro no meio da tempestade, alguém que todos buscam quando o caos estoura, porque sabem que você não será levado pelas emoções do momento. A sua invencibilidade social nasce do fato de que você não precisa de nada de ninguém. Você não precisa que eles te amem, que eles concordem com você ou que eles te respeitem. Você já se deu tudo isso através da sua própria disciplina. Essa liberdade nas relações humanas exige o assassinato da última esperança infantil de que o mundo será justo. Entenda, o mundo nunca foi justo e nunca será. A justiça é algo que você cultiva dentro de si, não algo que você exige do exterior. Epicteto, que foi escravo de um mestre brutal, sabia que a única justiça real é a harmonia da alma com a razão. Quando você para de exigir justiça dos outros, você para de se frustrar. Você passa a ver as interações humanas como um jogo de xadrez tático. Se o adversário move uma peça de forma agressiva, você não fica ofendido. Você apenas analisa a posição e faz a sua melhor jogada. Em 2026, o homem que não pode ser ofendido é o único que pode realmente liderar. Ele não é movido pelo ego, mas pela visão clara do que precisa ser feito. A velocidade com que você recupera o seu ritmo após ser jarreado pelas circunstâncias define o seu nível de maestria. Se alguém tenta sabotar o seu trabalho, essa pessoa acaba de te dar a oportunidade de ouro para praticar a paciência, a estratégia e a resiliência. O impedimento à sua vontade torna-se a sua maior ferramenta de crescimento. Neste 4º estágio, blindamos a sua vida social. Você aprendeu a tratar os outros com benevolência, sem se tornar um capacho, e a cumprir os seus papéis com a perfeição de um ator que não se importa com os aplausos da plateia. O diagnóstico social foi concluído. Você é agora uma fortaleza de princípios que interage com o mundo sem ser invadida por ele. Mas ainda existe um teste final. O teste que aguarda todos os homens, não importa o quão poderosos eles sejam.
Como você mantém essa invencibilidade quando o próprio corpo começa a falhar? Como olhar para o fim de todas as coisas com o mesmo olhar de soberania que você usa para as discussões triviais no trabalho? Como transformar o tempo, que para a maioria é um inimigo cruel, no seu maior aliado estratégico? No estágio final da nossa reconstrução, vamos desarmar o maior de todos os medos para que você atinja a liberdade definitiva. Você atravessou o fogo e a geada da reconstrução mental. Você aprendeu a separar o que está sob seu comando do caos do mundo, a desinfectar as suas impressões, a reconhecer a invencibilidade da sua vontade e a desprezar a moeda barata da reputação social. Você blindou as suas relações com a benevolência firme e aprendeu a cumprir o seu dever sem mendigar aplausos. Agora, parado no topo da sua própria fortaleza mental, você enfrenta o último e mais antigo inimigo da humanidade, o medo da finitude. O nono princípio para que nada possa te afetar em 2026 é a contemplação da mortalidade, o poderoso memento mori. A sociedade moderna foi projetada para que você esqueça que vai morrer. Eles te oferecem entretenimento infinito, promessas de juventude eterna e distrações frenéticas para que você nunca encare o fato de que o seu tempo está escorrendo como areia entre os dedos. O soberano faz o oposto. Ele mantém a morte diante dos olhos todos os dias, não como um peso de tristeza, mas como o filtro supremo de prioridades. Epicteto ensinava que você deve pensar na morte diariamente, pois assim nunca terá pensamentos mesquinhos e nunca desejará nada com excesso. Quando você aceita que a sua vida é um sopro, o insulto do vizinho perde todo o peso. A perda de um objeto material ou a oscilação do seu status social tornam-se irrelevantes. A ansiedade pelo futuro evapora, porque o único tempo que você realmente possui é este milissegundo. Se você estivesse no seu leito de morte hoje, você realmente se importaria com aquela discussão trivial no trabalho ou com a crítica de um estranho na internet? O soberano traz essa clareza do fim para o agora. Ele vive cada hora com a intensidade e a dignidade de quem sabe que o palco pode ser fechado a qualquer instante. Essa consciência da brevidade nos leva ao 10º e último princípio, a liberdade final através do treinamento ininterrupto. Epicteto era implacável. Ninguém é livre se não for mestre de si mesmo. A liberdade não é a ausência de leis ou restrições externas. A liberdade é a ausência de escravidão interna às paixões, aos medos e aos apetites. Você pode viver em uma democracia em 2026 e ainda ser o maior escravo do mundo, se o seu humor depender de uma notificação, do preço da gasolina ou de uma mensagem que não chegou. O soberano entende que a filosofia não é um conjunto de frases bonitas para ler no domingo. É uma academia de guerra que exige exercícios diários. Este 10º princípio é a prática da vigilância constante, o que os mestres chamavam de prosoché. Você deve monitorar a sua mente como um guarda monitora uma fronteira em tempos de invasão. Cada vez que uma emoção negativa tenta se infiltrar, seja a raiva, a inveja ou a autopiedade, você deve pará-la no portão e dizer: você é apenas uma impressão, não é o que parece ser. A liberdade final é o estado onde nada, absolutamente nada no universo físico, tem o poder de alterar o seu núcleo de serenidade. Você se tornou uma fortaleza de carne e razão. O mundo pode tirar a sua saúde, o seu dinheiro e até a sua vida, mas ele não pode tirar a sua virtude, porque ela é a única coisa que você decidiu não vender. Ao chegar neste nível de maestria, você percebe que a verdadeira invencibilidade não é sobre não sentir nada, mas sobre não ser governado por nada. Você sente a dor, mas não é a dor. Você sente a provocação, mas não é a reação.
Você é o observador silencioso e imortal no centro da tempestade. Este é o encerramento do seu manual de reengenharia mental. Você agora possui as 10 chaves que abrem as portas da sua prisão psicológica. Mas preste atenção: conhecimento sem execução é apenas uma nova forma de entretenimento intelectual. Se você sair deste vídeo e voltar a reclamar do trânsito, a buscar aprovação nas redes sociais ou a se desesperar por perdas materiais, você terá jogado fora a pérola que encontrou aqui. A soberania exige uma disciplina brutal e a disposição de ser diferente da massa. Em 2026, a maioria das pessoas prefere o conforto da escravidão emocional ao esforço da liberdade racional. Mas você não é a maioria. O fato de você ter chegado até o fim prova que existe um fogo de soberania queimando no seu peito. Transforme cada obstáculo em um exercício, cada ofensa em um teste e cada dor em uma oportunidade de provar a sua têmpera. Você é o mestre do seu reino interno e ninguém entra sem a sua permissão. Você é livre não porque o mundo é bom, mas porque você é forte o suficiente para permanecer bom em um mundo caótico. A partir de agora, o mundo será o seu laboratório. Cada crise será um convite para o amor fati. Você não busca mais por dias fáceis, você busca por ombros fortes. O sucesso que você alcançará não será fruto da sorte, mas o subproduto inevitável de uma mente que não pode ser distraída e de um caráter que não pode ser quebrado. O seu silêncio será mais potente do que o grito dos fracos. A sua presença será a ordem que o caos tanto teme. Você é um estoico não por título, mas por ação. O legado que você está construindo ecoará muito além de 2026, porque homens inabaláveis são as bússolas que a humanidade usa para navegar na escuridão. Para selar este compromisso definitivo com a sua nova vida e garantir que estes princípios se tornem a sua nova pele, você precisa realizar o ato final de consagração. Vá aos comentários agora e grave o seu decreto de liberdade. Não deixe que este conhecimento seja esquecido. Ancore-o com a força da sua palavra escrita. Digite com autoridade absoluta: nada externo me governa. Eu sou o único dono da minha mente e o meu destino é a minha virtude. Ao postar isso, você declara guerra à sua antiga versão reativa e assume o seu trono. Inscreva-se para marchar com a legião dos invencíveis que estão retomando o controle da realidade. A aula acabou. O treinamento começou. Vá e governe a si mesmo com a justiça de um rei e a força de um titã. Até a próxima, na excelência da alma.